Não é raro você assistir a uma novela mexicana e, de repente, o ator que fazia um determinado personagem ser trocado no decorrer da história, às vezes sem nenhuma justificativa dentro do enredo. E não param de ocorrer casos assim. Hoje, o Almanaque Latino atualiza a lista de atores substituídos no meio da novela. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o lugar onde novela mexicana é levada a sério. E para esse canal crescer, a gente precisa do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. E, se não for pedir demais, clica no sininho, assim você é avisado cada vez que um novo vídeo entra no canal. Foi ao ar, na repetição da novela Império da TV Globo, o capítulo onde a vilã Cora passa a ser interpretada por outra atriz. Na época da realização da novela, a atriz Drica Moraes precisou se afastar das gravações por problemas de saúde, e o autor, Aguinaldo Silva, quis que a personagem seguisse na história, mas interpretada por Marjorie este ano, que havia defendido a vilã na primeira fase da novela. Um rejuvenescimento meio nada a ver, até porque a proposta da novela nem é essa. Embora essa justificativa para a aparição da nova atriz tenha sido sem pé nem cabeça, a prática de um ator ser substituído por outro no meio de uma produção de uma novela é algo extremamente comum no México. Aliás, não só lá. Em filmes e séries americanas, isso aconteceu já inúmeras vezes. Embora sempre o que obrigue a decisão de uma produção de trocar um ator por outro tenha a ver com algum evento muito imprevisto, às vezes a solução, finaliza a história do personagem e tira aquele ator da novela, nem sempre faz muito sentido, porque obrigaria o autor daquela história a dar um giro total na novela, fugindo de tudo que estava planejado. Em 2002, muita criança ficou traumatizada durante a exibição da novela Cúmplices de um Resgate, produzida por José Ocampo. Belinda dava vida às irmãs gêmeas Mariana e Silvana, separadas no nascimento e que, por acaso, se encontravam e chegavam a trocar de lugar. A novela era um estrondoso sucesso e a Televisa decidiu esticar a história. O que a produtora José Ocampo não contava era com que os pais e empresários da Belinda já tivessem uma agenda de shows como cantora para a menina e não poderiam participar desse esticamento. Cabe dizer que a produtora José Ocampo já tinha muita experiência com troca de elenco, como em O Diário de Daniela, quando substituiu o pai da protagonista, ou em Amigos para Sempre, com a troca da mocinha. Mas é muito diferente quando é preciso trocar a principal protagonista, ainda mais numa história voltada para o público infantil. Daniela Lohan foi a escolhida para substituir Belinda como Mariana e Silvana. A própria Daniela, que também era um ídolo da criançada, graças ao sucesso de Luz Clarita e O Diário de Daniela, revelou o receio de substituir sua colega. Daniela, numa entrevista, contou do nervosismo ao participar pela primeira vez da turnê de shows de Cúmplices de um Resgate e encarar o público frente a frente. Mas, acima de qualquer polêmica, a novela já tinha um sucesso muito consolidado e a audiência não se viu afetada em nada. Até porque, se você lembrar, a história também teve um giro inesperado, com a saída de Laura Flores e Francisco Gatorno, os protagonistas adultos da história, sob a justificativa do casamento e lua de mel. Daniela se integrou no capítulo 92 e a novela chegou até o 135 com índices de audiência excelentes. José Ocampo relatou não faz muito que, realmente, o problema foi com os pais de Belinda e a dificuldade de negociar com eles a permanência da estrelinha na novela. Tanto que, anos depois, quando Belinda já era maior de idade, a produtora e a atriz voltaram a trabalhar juntas outra vez na novela Camaleões, produzida em 2009. O caso mais recente e polêmico de substituição com a novela no ar aconteceu na novela Que Le Pasa a Mi Familia, produção de Juan Osorio, que terminou agora no México. A novela falava sobre a relação de Dona Luz,
personagem de Diana Bracho, uma mãe super protetora com seus 3 filhos. Um deles, o mais ambicioso, problemático e com vergonha da mãe pobre, era vivido pelo ator Gonçalo Penha. No começo de março desse ano, o ator, que era uma promessa da atuação, se viu em meio a um escândalo ao ser acusado por sua namorada de cumplicidade num ato de violência sexual. Desde esse momento, o ator foi afastado das gravações e logo depois substituído pelo ator Fernando Noriega. Um detalhe é que, entre esse escândalo ser detonado e a substituição entrar no ar, foi um tempinho considerável, onde Gonçalo Penha ainda aparecia em tela. Foi no final do capítulo 43 que entraram as primeiras cenas de Fernando Noriega em substituição do colega, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Também tem casos onde a mudança de aparência do personagem decorrente da mudança do ator também entra no enredo da novela. Impossível não citar a novela Mujer de Madeira, produzida por Emílio La Roça e protagonizada pela eterna Edith Gonzalez em 2004. Logo nas primeiras semanas de Mujer de Madeira no ar, Edith Gonzalez anunciou sua gravidez, deixando o produtor da novela desnorteado. Cabe comentar que a novela enfrentava, de cara, problemas de audiência. Foi quando Emílio La Roça deve ter pensado, quer saber, vai sair? Tá ok, mas também vou criar um grande circo em cima disso. Foi o que aconteceu. Por volta do capítulo 60, a protagonista Marissa reencontra o pai desaparecido em meio a um incêndio que a deixa desfigurada. A substituta de Edith Gonzalez acabou sendo a atriz Ana Patrícia Rojo, que entra em cena após as inúmeras plásticas que a personagem Marissa é obrigada a enfrentar após o incêndio. O detalhe é que uma das tramas que surgem a partir daí jamais teria acontecido se Edith Gonzalez não tivesse saído da novela. Marisa, já com seu novo rosto, decide se vingar de um dos vilões da história, sem que ele suspeite que se trate da Mulher de Madeira. Outro caso recente de substituição do ator no meio de uma novela aconteceu em La Mexicana y el Güero, produzida ano passado e protagonizada por Itati Cantoral e Juan Soler. Mas calma, dessa vez não foi com nenhum dos protagonistas. E é outro caso tenso de violência. O ator Eleazar Gomes interpretava o personagem Sebastián, namorado de Diego dentro da história, quando se envolveu num caso de violência doméstica contra sua namorada. O ator acabou detido e ficando preso. Enquanto isso, o produtor Nicandro Dias Gonzalez decidiu manter o personagem na história, mas agora interpretado pelo ator Ferdinando Valência, que entrou em cena no capítulo 103, já na reta final da novela. E falando em reta final, imagina o problemão do produtor Roberto Gomes Fernandes quando Loucura de Amor, um êxito juvenil do ano 2000, já estava nas últimas semanas. A novela, protagonizada por Adriana Nieto e Juan Soler, era um sucesso, mas apesar do público estar apaixonado pelo casal central, a relação entre os dois atores não era das melhores. Na época não faltava teoria para justificar por que, há apenas 3 semanas da novela finalizar, Irã Castillo entrou em substituição de Adriana Nieto. No enredo da novela, um acidente automobilístico marcou a passagem de uma atriz para outra. Adriana Nieto saiu de Loucura de Amor e passou quase 20 anos afastada do meio artístico. Recentemente, ela explicou alguns rumores. Segundo a atriz, que ganhou muita fama ao viver Elizabeth em O Privilégio de Amar, ela foi vítima das fofocas da imprensa, que tornaram a sua relação com o Juan Soler insustentável. Dentre os inúmeros rumores, estava aquele que dizia que Adriana Nieto vivia atrasada para as gravações e que se negava a beijar o galã da novela, alegando que ele tinha um hálito de bebida alcoólica. A atriz negou esses rumores, embora tenha admitido que, ao se ver influenciada por algumas reportagens da imprensa na época, viu sua relação de trabalho com o colega desmoronar ao ponto de nem se falarem direito. Mas segundo ela, hoje em dia tudo foi esclarecido, tá tudo bem. Outra saída repleta de mistério foi a de Pedro Fernandes da novela Hasta el fin del mundo, de 2014, em que o ator protagonizava ao lado de Marjorie de Souza, que depois do sucesso da vilã Kendra de Amores Verdadeiros, virou
virou a mocinha da produção seguinte de Nicandro Dias Gonzalez. A parte das críticas que a escalação dos dois juntos enfrentava, a notícia da saída do ator e cantor da produção pegou muita gente de surpresa, inclusive Marjorie de Souza. A justificativa dada por Pedro Fernandes foi a exaustiva carga de trabalho, que teria acarretado em problemas de saúde. Mas o que a imprensa noticiou é que a esposa do protagonista morria de ciúme da relação dele com Marjorie de Souza. Membros da produção da novela alegaram que, de fato, havia um clima tenso nos bastidores até então, e que isso foi resolvido quando, no capítulo 79 da novela, o protagonista vai dormir Pedro Fernandes e, ao acordar, passa a ser interpretado pelo galã David Cepeda. Marjorie de Souza alega que até hoje não entende as razões da saída do colega, principalmente pelo tipo de rumor em torno da renúncia de Pedro Fernandes. Pedro relatou, tempos depois, que a notícia de que sua mulher havia pedido para ele abandonar a história era completamente irreal e que isso gerou uma crise familiar na época. O ator Alan Slim, que fazia parte do elenco de Hasta el Fin del Mundo, confirmou que o elenco jamais teve uma justificativa exata para a saída do colega, mas que de fato ele percebia que Pedro Fernandes não se via à vontade em cenas amorosas com Marjorie de Souza. E levantou outro rumor, que a turnê de Pedro Fernandes como cantor rendia mais financeiramente para ele. Não se sabe até que ponto essas teorias da conspiração procedem, e às vezes a verdadeira razão jamais será revelada. Só não deixa de ser curioso que atualmente seja Pedro Fernandes o substituto de um protagonista originalmente escalado para uma história. Mas dessa vez, felizmente, isso não vai acontecer já com a novela no ar. Contratado com grande alarde pela Telemundo, tava tudo certo para Fernando Colunga protagonizar Malverde, El Santo Patrón, um ambicioso projeto que deveria ter estreado em 2020 e foi sendo postergado devido à pandemia do coronavírus. Após meses com algumas notícias da pré-produção, que inclusive já traziam Fernando Colunga caracterizado como um controverso personagem da vida real, que é um bandido do bem que é tratado como santo para muitos mexicanos. Duas teorias justificaram a saída de Colunga da produção da Telemundo. A de que o ator queria permanecer isolado para não se contagiar com o coronavírus, e de que o real motivo era a saúde delicada da mãe do ator. A Telemundo confirmou a saída, explicando que foi uma decisão criativa e que voltariam a trabalhar com Fernando num projeto futuro. E o curioso é que a saída de Fernando Colunga também teve como desdobramento a saída de Ariadne Dias, escolhida para ser o par romântico do galã na história. A atriz relatou numa live que tinha expectativa de atuar ao lado de Fernando, e que já haviam começado os ensaios inclusive, e que ela decidiu abandonar o barco justamente porque a produção havia ficado sem protagonista, e a atriz considerou incerto o destino da história, já que o peso principal desta recai em cima do ator protagonista. 2 dias depois, porém, foi anunciado Pedro Fernandes como suplente de Colunga, e pro lugar de Ariadne entrou a atriz Carolina Miranda, conhecida pelos brasileiros como uma das estrelas da série da Netflix Quem Matou Sarah. E nesses tempos de pandemia, obviamente a Covid-19 ia acabar gerando a substituição de alguém no ar. Lembra que eu disse que Rossi Ocampo não pensa 2 vezes antes de trocar um ator com a novela no ar? Em Vencer el Desamor, o ator Leonardo Daniel interpretava Lino, um pretendente ao coração da personagem de Daniela Romo. Mas quando o ator, de 66 anos, enfrentou complicações graves devido ao coronavírus, precisou deixar o elenco da história. Em tela, o ator foi substituído por Marco Trevinho, que mesmo não tendo nenhum parecido físico com o ator original, foi o encarregado de interpretar Lino a partir da segunda metade da história. Antes de o primeiro capítulo com o Marco Trevinho entrar no ar, o 53,
a atriz Daniela Romo apareceu em cena, explicando a situação. Mas a história não teve um final triste. Depois de ficar um tempo hospitalizado, Leonardo Daniel se recuperou e José Ocampo pôde cumprir a promessa de dar um personagem ao ator em seu novo projeto, Vencer el Pasado. Mas, apesar das novelas transitarem no mesmo universo, um personagem não tem nada a ver com o outro. Se você fosse um produtor, como resolveria dilemas como esses? Deixe seu comentário, aproveite para deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até o próximo Almanac Latino.